Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Miguel. Esta videoaula é voltada principalmente aos alunos para os quais dou aula e são para revisão de conteúdo para a prova. Sendo assim, meu muito obrigado por acessarem o meu canal Cafofo da História. Desejo a todos vocês bons estudos e uma ótima prova. Aula 2. Olá pessoal, o nosso conteúdo hoje é a América e os seus povos. É uma revisão do conteúdo para a prova do 7º ano Ensino Fundamental. Cairá na prova o conteúdo abordado nesta videoaula e o que foi trabalhado na sala de aula. Esta aula é a vídeo 6. Os Incas, uma civilização que viveu na América do Sul. O cerne, o centro dos Incas era onde hoje é o Peru, mas no auge territorial deles, eles ocuparam um território que ia da Colômbia lá em cima na América do Sul até o Chile lá embaixo. Porém, é a civilização que durou menos tempo, aproximadamente entre o século XIII ao século XVI. E chegaram a uma população estimada de aproximadamente 15 milhões de habitantes. Os dominados pelos Incas poderiam continuar com seus próprios governos, contanto que lhes pagassem impostos. Caso não pagassem, eles seriam retirados das suas terras, enviados para locais bem distantes e separados de seus familiares. Os homens trabalhavam para o governo em forma de imposto. Esse imposto era chamado de mita. Em período de plantação e colheita, trabalhavam para o governo na agricultura. Fora período de colheita e semeadura, eles trabalhavam para o imperador ou para o governo em obras públicas. Além disso, também faziam minca, é um trabalho comunal, trabalhavam juntos, produziam juntos, comiam juntos, desfrutavam juntos. E também tinha o Aini, que era um mutirão. Quando alguém precisava de alguma coisa, ou de uma casa, uma plantação, uma construção, todos ajuntavam-se e faziam aquilo para aquela pessoa. Em contrapartida, quando o outro precisava, todos fariam aquilo. Aquele que se negasse a participar de algum mutirão seria expulso da terra. Já as mulheres fiavam tecidos. Em relação à urbanização, tiveram muitas cidades, mas além disso, para interligá-las, não apenas as cidades, mas todo o território, construíram cerca de 40 mil quilômetros de estrada. Eles criaram correios, fizeram depósitos de alimentos, eles colhiam e tinham depósitos, por exemplo, subterrâneos. Qual a explicação, qual a lógica? Duas coisas principais para a chuva não levar o alimento e, em tempos de guerra, o inimigo não descobrir aonde havia alimentos. Eles também construíram canais de irrigação, fabricavam armas e também fizeram roupas para seus funcionários. Olha só que coisa avançada. A capital do Império Inca era Cusco, hoje uma cidade do Peru. Mas a cidade mais famosa foi Machu Picchu. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem dela. A sociedade inca também era teocrática, ou seja, baseada na religião. O deus principal deles era o sol, chamado de Inti. E o imperador inca, chamado de Sapa Inca, considerava-se um descendente do sol. Eles não desenvolveram escrita. Eles apenas desenvolveram um sistema de contagem para saber, por exemplo, a quantidade de habitantes, quantidade de impostos, alimentos armazenados. Eles desenvolveram o quipus. Eram cordas que tinham nós, então não tinham sistema de escrita. Aqui na sua tela, do lado esquerdo, de baixo, está uma vista aérea da cidade de Machu Picchu. Do lado direito, um outro ângulo de Machu Picchu. Do lado esquerdo, em cima, é apenas uma curiosidade. É a foto invertida. Fica a fisionomia de uma pessoa idosa. E aqui do lado direito, acima no seu vídeo, ou na sua tela, fica a atual cidade de Cusco.
antiga capital do Império Inca, que hoje está no Peru. Os maias e os astecas são denominados povos da Mesoamérica e os incas são denominados povos da área andina. Os apaches, os sioux e os cheyennes são povos nativos da América do Norte, onde hoje estão os Estados Unidos. Não foram apenas esses três, havia uma infinidade de povos indígenas, de nativos lá na América do Norte. Mas dentre os vários, citamos esses três. Eram povos que entre si tinham muitas diferenças, mas também tinham algumas igualdades sociais. Por exemplo, eram nômades ou seminômades, viviam de caça, pesca, coleta e muitas vezes mudavam de lugar quando começava a faltar alimento, ou quando esfriava demais, ou quando esquentava demais, ou quando nevava. E eles eram governados por chefes. E esses chefes eram eleitos dentre as famílias mais importantes, mais poderosas, mais guerreiras. A religião deles era voltada para culto aos elementos da natureza, ou seja, sol, chuva, plantas, animais e montanhas. Eles tinham também os feiticeiros. Para os indígenas, os feiticeiros eram os intermediadores entre os seres humanos e os espíritos da natureza. Então, um feiticeiro era extremamente respeitado e temido. Todos esses povos eram guerreiros. Dominavam o arco, a flecha, lançamento de machadinhas e também emitiam gritos de guerra. Qual a ideia? Intimidação dos inimigos. E aqui você vê algumas imagens de indígenas lá da América do Norte. Bem diferente do Brasil, bem diferente dos astecas. Uma das principais explicações é a questão climática. Você pode ver aqui o mapa que representa não apenas os Estados Unidos, mas aonde várias tribos indígenas poderiam estar localizadas antes da colonização inglesa na América e também espanhola. Você pode ver aqui abaixo o México. Então aqui representa várias tribos indígenas ou várias nações indígenas antes da colonização europeia. E a vocês eu desejo uma excelente prova. Até mais, um abraço do professor Miguel.